professor Paulo, professor de Química, e hoje nós vamos fazer uma revisão bacana sobre a estrutura da matéria, né? Vamos começar com a parte de hibridação do carbono e depois relações intermoleculares e polaridade das moléculas. Então a gente vai fazer tudo isso seguindo questões que caíram em Enems anteriores. Então qualquer dúvida coloca no chat que a gente tira aqui mesmo. Então, se vocês observarem, tem um QR Code aqui, então vai ter 15% de desconto no nosso curso até amanhã, meia-noite, ok? Então, aponta a câmera do celular para o QR Code, acessa e aí você pode pagar tanto em 12 vezes em cartões de crédito ou à vista no boleto, ok? Então, curso maravilhoso para você conseguir sua aprovação no Enem, ok? Com todas as informações direto ao ponto, sem muita enrolação, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar uma questão e aí a gente discute um pouco o assunto que a gente precisa para resolvê-lo e depois a gente marca a alternativa correta. Então, essa primeira questão diz: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Então, o que é que essa questão ela exige de você? Que você consiga dizer a hibridação do carbono nessa estrutura. Então, ele diz que é o grafeno, então uma tecnologia nova, e utiliza essa informação para que você observe essa estrutura que foi mostrada na questão e consiga, a partir dela, dizer qual a hibridação e qual é a geometria dessa molécula. E aí, nessa questão, tem uma questão interessante, tem uma parte interessante que ajuda muita gente. Tanto a parte da hibridação não se repete nas alternativas, então se você consegue encontrar a hibridação, você consegue encontrar a alternativa certa, como a geometria também não se repete. Então, se você encontrar a geometria, você também acerta a questão. Então, vamos lá. O que é a hibridação de um átomo, a hibridação de um átomo em uma molécula? Ele vem da teoria do orbital molecular, e o que é o orbital? É justamente a parte mais provável de se encontrar o elétron. Porque o elétron ele está ao redor do núcleo, né, sempre em movimentos rotacionais, e a gente não pode dizer com certeza que o elétron ele se encontra em determinado ponto, em um determinado momento. A gente pode dizer uma região provável onde eu posso encontrar esse elétron. E essa região provável é o orbital. Então eu tenho o orbital S e tenho o orbital P. O orbital S é aquele círculo e o orbital P é aquele em forma de halteres. Então, a teoria, quando a gente aplica a teoria do orbital molecular, a gente vê que o carbono, seguindo essa teoria, a gente vai ter somente 3 ligações. Aí, a gente tem um desenvolvimento dessa teoria, que aí a gente cria o orbital SP. E esse orbital SP diz que se eu aplicar um pouquinho de energia a esse átomo, um dos elétrons que estão no orbital S, totalmente preenchido, vai para a terceira casinha lá do orbital P. Então eu fico com 4 elétrons desemparelhados, possibilitando 4 ligações, que é o que a gente conhece do carbono. Ele é tetravalente, faz até 4 ligações. Então, de acordo, seguindo a hibridização SP. E como é que eu faço para descobrir a hibridização de um átomo em uma molécula? A gente vai contar a quantidade de nuvens eletrônicas que esse átomo tem. E o que é uma nuvem eletrônica? Eu vou poder considerar 2 espécies químicas como sendo uma nuvem eletrônica. Ou uma ligação sigma, que é a ligação simples, e o par de elétrons, um par de elétrons desemparelhados. Okay? Então essas 2 estruturas eu vou considerar como sendo uma nuvem eletrônica. E isso vai me ajudar a encontrar a hibridação de uma estrutura de um átomo em uma molécula. Lembre-se que em uma ligação dupla eu tenho uma ligação sigma e outra pi. E em uma ligação tripla eu tenho 2 ligações pi e uma sigma. Okay? Então qualquer que seja a ligação, eu vou considerar essa ligação como sendo apenas uma nuvem eletrônica. E aí a gente vai representar uma nuvem eletrônica dessa forma. Okay? Essa daqui é a estrutura que a gente representa uma nuvem eletrônica. Então, antes de a gente resolver nessa molécula aqui da questão, vamos fazer um exemplo em outro átomo de carbono. A gente tem aqui o metano.
CH4. Então, CH4 é um átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios. O carbono tem algum par de elétrons desemparelhado? Não. Então, eu já não conto. Mas quantas ligações sigma ele tem? 1, 2, 3, 4. 4 ligações sigmas. Então, 1, 2, 3, 4 ligações sigmas, 4 nuvens eletrônicas. Ok? Então, eu vou aqui para a minha continha. Ligações sigmas, 4, par de elétrons, 0. Então, eu tenho 4 mais 0 dá igual a 4. Então, de acordo com essa regra, qual é a hibridação desse carbono? sp3. Porque quando eu tenho essa soma igual a 4, eu tenho uma hibridação do tipo sp3. Mas existe uma regrinha ainda mais fácil. Você identifica as nuvens eletrônicas. Então, eu tenho aqui uma ligação carbono-hidrogênio, uma ligação carbono-hidrogênio, uma ligação carbono-hidrogênio e outra ligação carbono-hidrogênio. Na hora que eu identificar todas essas nuvens eletrônicas, eu só vou contando. S, sp1, sp2, sp3. Então, você faz direto essa contagem. S, sp, sp2, sp3. Então, você identifica aqui na hora que essa hibridação desse carbono é sp3. Ok? Então, indo para a nossa questão, a gente observa que essa estrutura do grafeno é toda com carbono fazendo 3 ligações. Então, se ele está fazendo 3 ligações, quer dizer que ele faz uma ligação, vou colocar aqui, uma ligação dupla com outro carbono e duas ligações simples com outros 2 carbonos. Então, isso não fica explícito na molécula, essa ligação dupla, porém a gente sabe que tem que ter outra ligação, porque o carbono ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. Ok? Então, fica implícito aqui nessa estrutura que cada carbono desse faz uma ligação dupla e 2 simples. Então, se eu tenho essas 3 ligações, eu vou desenhar essas nuvens eletrônicas. Então, uma nuvem eletrônica aqui, uma aqui, outra aqui. Quantas ligações sigmas eu tenho? 1, 2, 3. 3 ligações sigmas. Tem algum par de elétrons desemparelhado? Não. Então, só tenho 3 ligações sigmas e 0 par de elétrons desemparelhados. Então, 3 mais 0, 3. Então, se essa conta deu 3 ao final, isso é uma hibridação sp2. E se a gente usar aquela regrinha, encontrei aqui as minhas nuvens eletrônicas, né? 3 ligações sigmas. Então, eu vou contar S, sp, sp2. Então, eu encontro que a hibridação desse carbono é sp2. Resposta, letra B, sp2 de geometria trigonal planar. Então, essa daqui você respondia tanto se encontrasse a hibridação, que você encontra rapidamente, tanto se você identificasse na hora que ela é uma estrutura trigonal planar. Lembre-se que ele está falando sobre os átomos de carbono. Então, isso é muito importante não confundir com a geometria do átomo de carbono para a geometria do grafeno, que aí a geometria do grafeno é hexagonal, tá? Mas aí ele está se referindo ao átomo de carbono, então é letra B, sp2, sua hibridação, e geometria trigonal planar. Ok? Alguma dúvida? Vou deixar aqui para vocês, se quiserem anotar, tirar um print. Então, vou apagar. E aí a gente vai entrar agora na parte de interações intermoleculares, tá? Não esqueça de baixar o material para você ir acompanhando a questão, as questões, já ir anotando e acompanhando tudo que eu estou dizendo aqui e todos os assuntos que a gente vai estar abordando, ok? Então, baixe o material, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem no WhatsApp da gente, que a gente envia o material diretamente para você, ok? Então, vamos lá. Vamos observar nossa segunda questão, primeiramente. As partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como um núcleo de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, HX, com a base NH3.
de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio. NH4X, de acordo com a equação química genérica. Então, o ácido reagindo com NH3 vai formar o NH4X, então um sal de amônio. Então, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre pouco. Então, ele quer saber qual é o tipo de interação intermolecular que vai fazer com que esses átomos, essas moléculas de água, se fixem nesse sal de amônio. Né? Então, vamos aqui relembrar os tipos de interações intermoleculares. A gente tem o primeiro tipo, dipolo induzido, que aí vai ser entre substâncias polar. Polar. Então, se eu tenho duas partículas, duas substâncias, né, duas moléculas polares, elas vão interagir através da interação do tipo dipolo induzido, ok? Também chamado de forças de London. Também esse nome pode aparecer para vocês, força de London. Ele está falando sobre dipolo induzido que ocorre entre substâncias apolar. Então, lembrem-se e cuidado para não confundir. Interação intermolecular é a interação que ocorre entre uma molécula e outra. Tá? Ali a gente não tem ligação química sendo formada. Por isso que a gente representa com esses tracinhos aqui. Tá? Então, é uma interação entre uma molécula e outra. E o que é que isso vai gerar na prática? Por exemplo, a gente tem aqui várias substâncias, várias moléculas formando ar. Elas estão no estado gasoso. Então, quer dizer que elas estão interagindo um pouco. A interação intermolecular entre elas é pouca, é baixa. Então, é um tipo de interação. A água é líquida, né? As moléculas elas estão mais próximas, elas é pouco, vamos dizer, ela não é tão fácil de entrar no seu estado de vapor, né? Então, isso ocorre por causa da interação intermolecular. Diferença numa acetona, que no momento que a gente abre uma acetona, a gente já sente o aroma. Por quê? Porque as moléculas estão se desligando uma da outra, né? Então, a interação entre elas não é tão forte. Então, a gente tem a dipolo induzido, que ocorre entre duas substâncias polares. E o que é uma substância polar? Vamos também relembrar isso. Exemplos de substâncias polares, aquelas que não apresentam polo em sua estrutura. Hidrocarbonetos, então qualquer substância vinda do petróleo. Substâncias simples compostas pelo mesmo tipo de átomo, como por exemplo H2O2, certo? Então não tem um polo formado. Então isso aqui é uma substância apolar, não tem polo. Já as substâncias polares, ela vai possuir um polo. Então a água. Então todo mundo sabe que a água é uma substância polar. Por que esse polo aqui? Observe que o oxigênio ele é muito eletronegativo. Então ele atrai para ele o elétron do hidrogênio. A gente sabe que isso aqui é uma ligação covalente. Então eles estão compartilhando os elétrons. Porém, como o oxigênio é muito eletronegativo, então ele está puxando o elétron do hidrogênio para mais próximo dele. Então criando aqui em cima um polo parcialmente negativo. E como esses elétrons estão se distanciando mais do hidrogênio, eu vou criar aqui polos parcialmente positivos. Então, lembre-se dessa estrutura. Então, eu crio um polo, certo? Um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Então, continuando, a gente já relembrou que é as substâncias polares e apolares, polares e apolares. Quando eu tenho duas substâncias ou uma mesma substância apolar, tá? Falando apolar e escrevendo polar. Apolar e apolar. Quando eu tenho substâncias apolares interagindo, eu tenho uma interação do tipo dipolo induzido. Como é? Todos os hidrocarbonetos, então se eu pego a gasolina, que tipo de interação é? Dipolo induzindo. Por quê? É substância apolar. Óleo, gordura, tudo isso é dipolo induzido. Já o dipolo-dipolo é polar com polar. Agora sim, polar com polar. Tá? Então, duas substâncias polares
duas moléculas polares, elas interagem desse tipo aqui. Então, como ela forma um polo, por exemplo, HCl. Então, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai atrair mais para ele, criando aqui um polo parcial negativo e aqui um polo parcial positivo. Então, o que é que vai acontecer quando eu tiver uma estrutura com diversas moléculas dessas? O hidrogênio, que é positivo, vai interagir com o cloro, que está parcialmente negativo. E isso vai acontecer por toda a estrutura. O cloro, que está parcialmente negativo, vai interagir com o hidrogênio, que está parcialmente positivo. Ok? E essa interação vai se dar por toda a molécula. Como é uma interação entre cargas, né? Mesmo sendo cargas parciais, é entre cargas, então eu tenho aí substâncias que têm pontos de ebulição maiores, então precisa de mais energia para ela entrar no seu estado de vapor, para elas se separarem. Então, esse tipo de interação aqui, ela é mais forte. E aí, muitas vezes no Enem, eles vão chamar esses dois tipos de interação aqui de interação de Van der Waals. Tá? Quando você vê esse nome, interação de Van der Waals ou forças de Van der Waals, ele pode estar se referindo tanto ao dipolo induzido quanto ao dipolo-dipolo. Ok? Então, cuidado para não confundir. E aí nós temos as ligações de hidrogênio. Que a gente pode considerar como sendo um tipo de dipolo-dipolo. Então, são entre moléculas polares. Porém, aqui eu tenho que ter uma molécula polar formada por hidrogênio ligado aos átomos mais eletronegativos. E quem são eles? O famoso FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se eu tenho o hidrogênio ligado a qualquer um desses aqui, eles vão interagir da sua forma através de ligação de hidrogênio. Ok? E essa é uma das mais fortes que existe. Então eu tenho HF, HO com radical, certo? Que aí radical vai poder ser qualquer estrutura, e H ligado ao nitrogênio com dois radicais. Por quê? Porque o nitrogênio faz 3 ligações, o oxigênio faz 2 ligações. Então, muita gente estuda as interações intermoleculares e para aqui. Porém, a gente tem também o tipo de interação íon-dipolo, que aí vai ser uma interação entre uma substância iônica e uma substância polar. E esse tipo de interação caiu já 2 ou 3 vezes no Enem. E a questão que a gente vai comentar fala sobre esse tipo de interação. Então, vamos ler a questão, que aí eu explico. Vamos ver o que é que a questão diz. De novo, relembrar, para eu explicar o que é esse tipo de interação. Ele está falando que o NH4X, ele interage com ele funciona como um núcleo de condensação, atraindo moléculas de água, certo? Para formar a chuva. E ele quer saber que tipo de interação é essa. Então, vamos voltar aqui. Vou apagar. Que tipo de interação ocorre entre um sal de amônio com água? Água qual é? Água é polar ou apolar? Água é polar. Chamado de solvente universal, etc. E o NH4X? Cuidado, porque o NH4X ele é uma substância iônica. Isso aqui é um sal de amônio, certo? NH4+. Então, o nitrogênio faz 3 ligações, ele está com 4 hidrogênios, então ele está positivo. E aqui, qualquer outra substância que se ligar a ele vai ser negativa. Então, eu tenho aqui um íon, uma substância iônica, interagindo com água. Quando nós temos isso, então, observe que eu tenho aqui água. E aí eu vou colocar esse NH4 mais X aqui. Certo? Então, sal de amônio. O que é que vai acontecer? Ocorrer uma dissociação iônica, certo? Do mesmo jeito que quando a gente coloca NaCl em água, o sal de cozinha em água. Então, eu vou separar Na+, Cl-. Aqui, do mesmo jeito. Vou ficar com NH4+,
e o X menos. E observe que existe uma diferença entre o tamanho dos raios entre desses átomos, certo? Desses íons. Sempre o cátion ele vai ser menor do que o ânion, ok? Então perceba que o ânion ele ganhou um elétron, então ele tem uma camada a mais do que o cátion, então ele é maior. Quando acontece isso, eu tenho aqui uma parte positiva, então uma espécie positiva, que é meu cátion, e uma espécie negativa. E a gente viu que a água ela é polar, ela possui polos. O oxigênio é o meu polo negativo, parcialmente negativo, e os hidrogênios é aquele polo parcialmente positivo. Então, como é que vai ocorrer essa interação com esses íons? O oxigênio não é a parte parcial negativa, então ele vai interagir com o cátion. Então, vai ficar aqui as moléculas de água, o oxigênio interagindo, a parte do oxigênio interagindo com o cátion. Ok? E aqui, com o ânion, eu vou ter a parte do hidrogênio, que é a parte parcial positiva, interagindo com o ânion. Então, hidrogênio. Então, essa daqui é a estrutura e o tipo de interação intermolecular que ocorre aqui é o íon dipolo. Prestem atenção nessa molécula, tá? Isso aqui é um sal de amônio. Lembra do acidente que ocorreu recentemente no Líbano com nitrato de amônio? Nitrato de amônio é um sal de amônio, NH4, NO3. Então eu tenho NO3 mais NH4, NO3 menos NH4 mais, ok? Então é uma substância que já caiu e que esse ano voltou por causa de um acidente triste, mas é importante a gente conhecer esse tipo de estrutura aqui, porque para muita gente uma estrutura iônica, uma ligação iônica é somente entre um metal e um ametal, e não é isso, é entre íons. Eu tenho uma estrutura positiva e uma negativa, eu vou ter uma partícula, uma substância iônica, ok? Então, para a nossa questão, resposta letra D, a interação que faz com que esse sal de amônio absorva ou sirva como esse núcleo de condensação atraindo água para a formação de chuva são as interações do tipo íon dipolo. Então, vamos seguir. Agora vamos para a terceira questão, que também é sobre mesma coisa, certo? Mesmo assunto. Vamos lá. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a dissorção. Esse fenômeno ocorre por meio das interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, o adissolvente, e o benzeno adissolvato, substância adissolvida. No caso apresentado entre o adissolvente e a substância dissolvida, ocorre a formação de... Então, o que é que vai ocorrer entre o carbono e o benzeno? O carvão nada mais é do que carbono. Então, carvão ativado ele vai ter alguma parte apolar, ele vai ter alguma polaridade? Não, ele vai ser uma substância totalmente apolar. Então é só carbono, então eu vou ter uma substância apolar. E o benzeno? O benzeno vem dos hidrocarbonetos. Se vem dos hidrocarbonetos, é apolar. Então eu tenho aqui o meu dissolvente, o carvão ativado, apolar, e eu tenho o meu benzeno também apolar. Então eles vão interagir de que forma? Vão formar alguma ligação química? Não, né? Ele não fala nada em uma formação de uma ligação química. Quebra uma ligação para formar uma nova substância. Não tem isso. Eles interagem. Ocorre uma adsorção. O benzeno continua sendo benzeno e o carvão ativado continua sendo carvão ativado. E o que é que possibilita essa dissorção? Uma interação do tipo dipolo induzido. Ok?
Por quê? Porque eu tenho duas substâncias apolares. Então, se eu tenho apolar com apolar, eu vou ter um tipo de interação dipolo induzido. Ok? Então, resposta, letra D. Ok? Resposta letra D, dipolo induzido. Tranquilo. E agora a questão 4. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, e ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. As características desses compostos responsáveis pelo processo descrito acima é o... Então, vamos ver qual é o processo que ele está falando ali. Ele fala duas coisas que podem ser encaradas como processo. O primeiro, ele diz que a água arrasta esses pesticidas. Mas você acha que a questão ela está preocupada com o arraste desse pesticida aos rios ou ao acúmulo desse pesticida na camada das guelras, as camadas do tecido lipídico nas guelras dos peixes? Então, o processo descrito é o processo de bioacumulação desse pesticida na parte lipídica das guelras dos peixes. Então, na camada lipídica dos peixes. Então, esse é o processo. E por que é que esses pesticidas eles ficam nessa camada lipídica? Então, vamos pensar, o que é lipídio? É a camada de gordura. Gordura é polar ou apolar? Gorduras, óleos, sempre que a gente vai falando gordura animal ou vegetal, será apolar. Apolar. Se esse pesticida ele está sendo acumulado nessa parte cheia de gordura do peixe, nessa camada lipídica do peixe, então a parte apolar, é porque esse pesticida ele vai ser polar ou apolar? Ele vai ter afinidade ou não vai ter afinidade com essa gordura? Porque ele vai ter afinidade com a gordura. Então, se ele não tivesse afinidade com a gordura, ele iria se acumular em alguma parte mais rica em água, né? Se ele fosse hidrofílico, ele iria se acumular em alguma parte rica em água, mas ele se acumula em uma parte rica em gordura. Então, quer dizer que ele tem uma baixa polaridade, e ele é apolar. Né? Então, segundo as alternativas, a gente pode dizer que a característica do composto que vai permitir isso é a baixa polaridade. Ok? Então, letra A. Tudo ok? Tem alguma dúvida, algum comentário no chat? Não, né? Então, vamos para a última questão, que aí vai falar também sobre essas interações, e aí a gente vai fazer uma relação entre essa molécula do fosfolipídio depois com outro tipo de molécula que cai bastante também. Quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma camada lipídica, uma bicamada lipídica, conforme mostra na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então, ele mostra aí a estrutura desse fosfolipídio. Então, observem como é essa estrutura. E aí eu vou desenhar aqui como se eu tivesse tirado uma estrutura de fosfolipídio para desenhar aqui. Então, eu tenho isso aqui, certo? Como uma camada de fosfolipídio. Deixa eu desenhar melhor. Lembra algum tipo de estrutura que você já viu nos seus estudos? Lembra os tensoativos, né? E qual é a relação entre esse fosfolipídio e um tensoativo? É justamente ele ter uma parte polar, então ele vai ter aqui essa porção, que é a porção do fosfato, que é polar, e eu vou ter essa porção lipídica,
Então, a porção lipídica é o quê? Apolar. Okay? Então, aqui é apolar e aqui é polar. E o que é esse tipo de estrutura que eu tenho uma parte polar e uma parte apolar? Se você não conhece ainda esse tipo de estrutura aqui, que ele tem dupla polaridade, uma parte é apolar e outra parte é apolar, isso se chama estruturas anfifílicas. Então, essas estruturas anfifílicas, aqui é uma questão, né, como é a ciência da natureza, junto com a parte de biologia, mostrando um fosfolipídio, né, uma camada da membrana plasmática, formada por fosfolipídios. Mas isso também pode ser cobrado em questões sobre tensoativos, sobre sabões, sobre detergentes, ok? Sobre aquelas águas micelares que hoje é uma febre. Por que aquelas águas micelares são tão eficientes? Porque elas têm dupla polaridade. Uma parte polar desses tensoativos interage com a água e a apolar com a sujeira. Então consegue retirar facilmente, né? E aqui a resposta será a letra D, anfifílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. E é isso que faz com que essa estrutura aqui fique assim, ó, né? Abrindo assim essa molécula. Porque aqui eu tenho água, aqui eu também tenho água, e aqui eu tenho só gordura. Então, por isso que ele fala em dupla camada lipídica. Então, uma camada aqui e uma camada aqui. Então, você pode fazer direto esse link com os tensoativos. Então, o tensoativo, a diferença é que ele seria representado, vou apagar aqui, ele é representado com apenas uma cauda, né? A gente chama de cauda apolar, que vai poder ser assim, uma curva, ou vai poder ser assim. E por que ela é representada dessa forma? O que é essa cauda? Isso aqui é uma estrutura, uma cadeia carbônica muito longa, né? Então, por ser uma cadeia carbônica, ela é apolar. E aqui é uma parte que muitas vezes é iônica, ou pode ser não iônica, mas tem estrutura que lhe garante uma polaridade. Então, o que é que vai garantir que essa molécula vai ser mais polar ou menos polar, né? Isso é chamado de balanço lipofílico hidrofílico, certo? Então, se eu tenho uma parte apolar muito grande, então ela vai ter uma característica apolar maior do que polar. Já se eu tiver uma cadeia, uma cauda, né, uma cadeia carbônica menor e uma estrutura aqui muito polar, então quer dizer que essa minha estrutura, esse meu tensoativo, será mais polar do que apolar. E aí eu vou ter diversos tipos de aplicação para esses tensoativos no mercado, como por exemplo, englobar fármacos dentro de micelas. E o que é micelas? É justamente essa estrutura parecida com o que tem o tecido, com o que tem na questão. E qual é o objetivo disso? É fazer com que uma estrutura apolar em um fármaco, certo? No exemplo do fármaco, ele ficaria aqui dentro, já que essa cauda ela é apolar, então ela englobaria esse fármaco que é apolar, e aqui ao redor ficaria tudo polar. Então eu conseguiria, por exemplo, colocar algo apolar dentro de uma estrutura polar do nosso corpo. Então, não solubilizar, mas deixar lá, colocar, como, por exemplo, passar por alguma camada hidrofílica, uma camada de água. Se eu tomar simplesmente o princípio ativo, muitas vezes ele não vai conseguir passar por essa camada hidrofílica, tá? E o inverso também é verdadeiro. Se eu quiser colocar algo polar dentro de uma estrutura apolar, eu só inverto a minha micela, ok? Dá para entender, né, essas obras de arte? Porque eu sou um pouco contemporâneo. Então, por hoje é isso. Espero que tenha dado para compreender alguns desses assuntos em relação à estrutura da matéria, hibridação, interação intermolecular, polaridade, ok? Com qualquer dúvida você pode procurar ou deixar a opinião lá no Instagram do curso e também no meu Instagram, @prof.paulovictor, ok? Então, pode ir lá no Instagram do Já Passei, deixa dúvida que eu posso responder por você em algum dos nossos aulões, ou se matricula no nosso curso, aproveita o desconto de 15%, que aí, como aluno, a gente sempre vai ter nossas lives, e aí você vai tirar dúvidas ao vivo, ok?
Então, até a próxima. Tchau.